Como o Fábio comentou no início, né, é uma casa interreligiosa, a gente segue aí os princípios kardecistas, né, a doutrina espírita, e a ideia é falar de um assunto aqui que envolve a doutrina como um todo, e aí eu vou focar num ponto que às vezes a gente não trata assim muito frequentemente, mas ele está na nossa vida presente, principalmente atualmente, está bastante forte aí, vocês vão entender daqui a pouco. A doutrina foi codificada por Allan Kardec, isso tem um pouco mais de 150 anos, né? E tem 5 livros fundamentais da doutrina espírita. Alguns a gente conhece mais, utiliza mais, né? Alguns de vocês participam do estudo às terças-feiras, né? Então a gente tem o Livro dos Espíritos, né, que trata das questões principalmente das leis morais, da reencarnação, da vida após a morte. Esse livro é o primeiro, 1857. Tá? Aí a gente tem o Livro dos Médiuns, de 1861, e ele aborda a questão da comunicação com os espíritos. Então o tema desse livro é esse. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, e ele trabalha bastante a questão dos ensinamentos morais, né? Então a nossa evolução, né, a gente reencarna para evoluir e basicamente, principalmente nas questões morais. Então as leis morais, esse livro trata bastante dessa questão. Então é importante, por isso da importância do estudo, como já foi falado, para a gente entender, aprender, tirar dúvida. Tem um outro livro de 1865, que é O Céu e o Inferno, que é a visão espírita da justiça divina e vida após a morte. E tem o último livro, que é de 1858, a Gênese. A Gênese, ela aborda a origem e a evolução do universo, da Terra, da humanidade, né? A integração, a questão dos seres vivos. Então, se você pegar esse livro, a Gênese, tem vários capítulos ali que tem coisa que parece que você está lendo um livro de ciências ali, falando da evolução, das montanhas, dos oceanos, né, das rochas, dos períodos histórico aí, geológico. É muito interessante, mas às vezes a gente acaba ficando principalmente no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Mas é interessante passar por todos eles, que isso vai dar uma bagagem boa para a gente, em termos de entendimento, né? Eu vou, nessa nosso papo de hoje, falar basicamente com vocês desse livro da Gênese. Mas também não vou falar do livro, né? Esse livro está dividido em 18 capítulos, né? Ele fala lá uma série de questões, desde o surgimento do universo, da evolução. Então ele fala do capítulo 6, ele chama de esboço geológico da Terra. E é aquela coisa mesmo da geologia, das montanhas, da Terra, né? Quando a gente pega as rochas, por exemplo, aquilo ali explica muito dessa evolução. Então quando o pessoal faz os cortes nas montanhas e tal, e estuda, olha, essa camada é do período tal, porque a ciência hoje tem como determinar várias questões, né? Isso aqui tem X milhões de anos. Às vezes o pessoal não encontra um fóssil de algum animal e faz lá os estudos, fala, olha, isso aqui é um dinossauro, tem 150 milhões de anos. Então a ciência tem como explicar essas coisas. E com tudo isso, a gente foi entendendo cada vez melhor essa evolução do planeta, né? E tudo que impacta. Então, isso fala aí o capítulo 6. E o capítulo 7 fala das revoluções do globo. O que é isso? São grandes transformações que ocorreram. Acho que todo mundo já ouviu falar de era glacial, né? Onde quase tudo virou gelo, depois aqueceu de novo. E é uma coisa para nós muito distante, né? Milhões de anos. Então a gente lê uma página que às vezes está falando ali de 100, 200 milhões de anos de história. Então isso passa muito rápido. E a gente fala muito, né? Quando a gente pega, até em outras religiões, né? Quando a gente pega a Bíblia, quando a gente pega aqui, a codificação da doutrina espírita, 150 anos, um pouco mais, o que é isso? Nada, né? Em termos de tempo. É muito curto. Então olha quanta história tem aí, quanta evolução que tem. Porque nós, como estamos aqui hoje, o homem, a gente não está desde o início. No início não tinha nada, né? Eram as rochas, a evolução. Então a Gênese, esse livro, ele vai mostrando
esse caminho, tá? Ele vai explicando isso. E tem lá o último capítulo, capítulo 18, que fala da geração nova, né? Dos novos espíritos que vão encarnando, que vão auxiliar nessa transformação que o planeta está passando, né? Então a gente sabe que nós somos um planeta que está numa fase de transformação, está em mudança. E como o próprio Allan Kardec, mesmo Chico Xavier, eu vou falar um pouquinho de alguns comentários que ele coloca, não é uma transformação que você vira o botão e amanhã mudou tudo. Ela vem acontecendo lentamente, mas vem acontecendo, né? E isso faz parte da evolução, da nossa evolução, como espírito que encarna, desencarna e por aí vai, né? A purificação dos espíritos. Então tudo isso tem a ver com essa evolução do planeta que fala esse livro da Gênese. Eu vou pegar alguns pontos, principalmente do capítulo 7, Revoluções do Globo. Daqui a pouco vocês vão entender porque que eu quero falar desse assunto aqui e relacionar com o que a gente faz e fala. Esse capítulo ele fala assim, né? Definições das revoluções. O que são essas definições? São mudanças físicas, desde a formação do planeta. Então, que se alguém estudar a história um pouquinho, lá atrás fala que os continentes eram uma massa só, e depois eles foram se separando, foram se formando. Tanto é que tem as placas tectônicas, e tem vários lugares aí, que o pessoal chama de linha de fogo, ou corrente de fogo, onde ocorrem muitos terremotos. Por quê? Porque é onde tem a união das placas, né? É como se tivesse fraturas ali. Então, dá para comprovar essa separação e a formação dos continentes do jeito que a gente conhece hoje, né? Atividade vulcânica e tudo mais. E falando nisso, quais são os agentes de transformação dessas mudanças? Vários cataclismos, né? Vulcões, terremotos, e alguns provocam maremotos. Tudo isso vai alterando a configuração geográfica, né? E geológica da Terra. Só que isso demora muitos milênios. E a gente tem falado aí muita coisa dos últimos 2000 anos, um pouquinho mais, né? Então, olha só como a gente é insignificante em tudo isso. É um grãozinho de poeira aí. Só que além dessas questões físicas, vulcões, terremotos e tudo mais, o que Allan Kardec nesse livro ele fala? Que tem a influência dos espíritos superiores sobre esses fenômenos. Então ele sugere que algumas dessas catástrofes ou dessas mudanças, elas podem ser provocadas ou intensificadas pelos espíritos superiores, né, ou por razões espirituais. Para quê? Para acelerar algum processo de evolução da Terra, nosso, como espírito. Às vezes acontece coisa que a gente fala, nossa, mas por que isso aconteceu? Então é desse tema, desse ponto que a gente vai tratar. E nesse mesmo capítulo 17, ele fala do quê? Da evolução do ambiente. Como o ambiente mudou, né? Impactando fauna, flora. Tem várias espécies que não existem mais, não é? E tem muita coisa que ela foi causada pela questão física. Vulcão, terremoto, um meteoro que caiu e desapareceu tudo ali. Só que hoje em dia, as mudanças no planeta, a maior parte dela, quem está causando? Nós. Então, quando a gente fala assim, cada um de nós tem os seus desafios, tem os seus problemas, a gente precisa evoluir, superar tudo isso. Então tem questões emocionais, tem outras palestras que foram feitas aqui, que até fala da questão, né, da crença da biologia, como o nosso pensamento influencia o nosso gene, a nossa célula, isso pode transmitir para uma próxima geração. Tem toda essa questão, mas também tem a questão do ambiente, que imagina assim, 500 anos atrás, tinha poluição do jeito que tem hoje? Não tinha nem fábrica, né? Não tinha o vapor, não tinha as indústrias, não tinha isso. Era tudo manual, era o carpinteiro, né? Então, com o passar do tempo, a tecnologia e a humanidade evoluiu, que é importante. Olha como a expectativa de vida aumentou. Por quê? Porque tem vários cuidados com a saúde, e tudo, alimentação e tudo mais, que ajudam a gente a ter cuidados melhores e por aí vai. Só que ao mesmo tempo, a gente não cuida de tudo e algumas coisas acabam impactando o ambiente.
Só que quem vai estar de novo aqui daqui 100, 200, 500, 1000 anos? Nós vamos encarnar, não vamos? Então não é só esse envoltório aqui, o nosso corpo hoje nessa encarnação. A gente precisa cuidar desse envoltório maior, que é o planeta Terra, porque ele vai impactar cada vez mais e vai trazer transformações. Ah, vai acabar o mundo? Não, não é isso. Mas é que a gente vai sofrer o impacto dessas coisas todas que vão acontecendo. Então, o que essa questão espiritual aqui na Gênese fala? Ela sugere que as mudanças no ambiente físico, elas refletem a evolução dos espíritos que habitam o planeta. Então é o nosso grau de evolução que está determinando essas questões que existem hoje no planeta Terra. Oh, mas a poluição é culpa minha? A contaminação, em parte, é de todos nós. Né? Então a gente tem uma parcela. Às vezes a gente nem sabe de alguma situação, ninguém sabe, vai descobrir depois. E é claro, é um aprendizado e a gente vai evoluir. Se vocês entrarem na internet e colocar lá alguma coisa sobre Baía de Minamata, é uma baía, uma região marítima no Japão, que durante uns 35 anos, acho que foi entre 1928 até 62, alguma coisa assim, uma indústria química jogava tudo que ela produzia e o rejeito do processo ela jogava onde? Na baía, no mar. Vira o cano lá e joga. E o japonês, o pessoal que morava naquela região, se alimenta muito de peixe. E durante 30 anos comendo peixe com mercúrio. E ninguém sabia, hoje a gente sabe dos efeitos, ninguém sabia disso na época. Só que morreram 900 pessoas e cerca de 5.000 pessoas com vários efeitos colaterais. Problema neurológico, malformação, né? Aí foram fazer um estudo profundo e entenderam tudo isso, o mal que o mercúrio faz. A partir daí, legislação, restrição, né, para se trabalhar, não ter mais o mercúrio, não jogar no mar ou no rio. Então, a gente aprende com isso. Mas olha a que custo, né? Só que isso é com várias questões do que a gente inventou, do que a humanidade inventou. Então, aquela indústria química era importante? Sim. Só que ela fazia aquele processo e achava que era uma água lá e jogava. Só que hoje em dia, com o nível de informação que a gente tem, não dá para dizer que a gente não sabe. A gente conhecendo esses 5 livros da doutrina espírita, né, da codificação, não dá para a gente dizer que não sabe o que é uma lei moral, né, como é que a gente impacta o próximo, como é que a gente pode ajudar. A gente não dá para dizer, não sei, nunca ouvi falar. A mesma coisa acontece com relação às informações ao planeta. Não dá para dizer que eu não sei o que acontece quando eu jogo uma garrafa de plástico no lixo. Uma pilha. A gente tem pilha no ar-condicionado, no controle da televisão. Quem tem radinho de pilha ainda tem lá a pilha. E às vezes a pilha é um negocinho pequeno, a gente acha, põe no lixo aí, né? Gente, a pilha tem chumbo, cádmio, cobre, tem metais pesados. E ela vai se decompor e está lá no lençol freático, naquela água que nós vamos beber depois. Ah, mas é uma pilha. Não é uma pilha, gente. Hoje tudo tem bateria, celular, se vocês pensarem, tudo tem. Então, isso é uma coisa conhecida, eu tenho certeza que todo mundo sabe disso. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente contribui para quê? Para a nossa geração, para o planeta, para as gerações futuras, nossos filhos e netos, e para todos que vão reencarnar aí nos próximos séculos e milênios, né? Então é disso que trata. Então o resumo desse capítulo, ele fala o quê? Ele fala muito da integração da ciência e espiritualidade. Por isso que essa questão da ciência é importante também para a gente entender. E cada vez mais a gente está evoluído nisso. Poxa, mas por que então as coisas não melhoram tanto? Porque a questão não é tecnologia, não é científica, a questão é moral. Do mesmo jeito que para nós, como indivíduo, a gente busca melhorar nas questões morais, né? E a gente às vezes vigiar o nosso pensamento, né? O orar e vigiar, pedir ajuda, a gente vem aqui para isso também, né? Mas essa evolução do indivíduo, de nós mesmos, também passa por aí. Então a gente tem o nosso envoltório, que é o nosso corpo,
mas tem um envoltório maior de todos, que é o planeta. Então tem que cuidar dos dois. Então ele fala bastante disso, e fala do progresso contínuo, né? O progresso contínuo é justamente isso. A gente tem que progredir, tem essa revolução que vai acontecendo, cada vez tem os vulcões, os terremotos, tem. Só que agora nós é que provocamos a maior parte da mudança. Então, se a gente não modificar isso, ela vai nos afetar cada vez mais. E a gente vai conseguir mudar? Claro que vai. Seja pelo conhecimento ou pela modificação aí da nossa questão moral, ou vai na marra, pelo sofrimento. Mas que sofrimento? Imagina a hora que não tiver água para beber. Como é que faz? Né? Tem uma organização que chama WWF, aquela vocês já devem ter visto, que aparece, a figura é a cara de um panda, né? É uma instituição que cuida das questões ambientais, está sempre brigando para melhorar, para preservar. E eles têm um negócio que eles chamam ali de o dia da sobrecarga da terra. Então eles fazem em vários países. Então eles pegaram o Brasil, e essa data para eles foi dia 1º de agosto de 2024. O que quer dizer isso? Se o mundo inteiro, imagine a população do mundo inteiro, tivesse o mesmo padrão de consumo do brasileiro, o planeta, né? Nós precisaríamos de 1,7 planeta Terra, ou seja, mais de 1, para suprir, atender a todo mundo que tem o mesmo consumo que o brasileiro. Ou seja, 1º de agosto acabaria todo o recurso. É claro que não é assim, porque o mundo é muito desigual, o Brasil também. Então, a gente atende várias famílias, por quê? Porque o pessoal não tem condição, né, de comprar alimento, de sobreviver. Isso nós estamos falando aqui de 50 famílias, mas no Brasil, olha o tamanho do nosso país, sem falar dos outros. Se a gente pegar a China, e eles estão mudando completamente lá, e lá tem mais de 1 bilhão de habitantes, se o chinês tiver o padrão de consumo do americano, quantos planetas precisam? Mais de 3. Mas como assim mais de 3 planetas? Alumínio, metal, madeira, comida, água, é isso que a gente está falando. Então, gente, não tem mágica, não tem como atender assim. Isso quer dizer o seguinte, a gente olhar as questões morais, o nosso padrão de consumo também, às vezes, tem a ver com supérfluo. E aí tem coisas, né? Economia, não, tem que produzir para gerar emprego, tem que, né? Black Friday, né? Compre tudo, tá tudo com desconto. A gente compra coisa que nem vai usar, que não serve para nada. Fica na gaveta ou vai para o lixo. Tem gente que não tem e precisa. E do outro lado tem um consumo desenfreado. Então, isso tem a ver com as leis morais também. Que a gente vai fazendo no automático as coisas, né? Então, esse tema trata disso. E ele trata também do quê? Da responsabilidade humana. O que ele diz? Que nós temos responsabilidade direta nessas questões. Não é a fábrica X, não é a poluição da cidade, que é o cano do escapamento do carro. É nós que estamos usando o carro, a gente que está incentivando, né? Sacolinha de plástico. Vocês já viram a questão do plástico nos oceanos, né? Aí a gente pensa, coitada, a tartaruga engole o plástico ali, morre, o golfinho. Vocês já ouviram falar do microplástico? Fizeram exame de sangue em milhares de pessoas. 80% das pessoas que fizeram esse exame de sangue foi detectado microplástico no sangue, no cérebro. É uma partícula muito pequena. E é esse mesmo plástico que está no oceano, que vai, que tritura, que some, né? E o que acontece com isso? Esse microplástico no sangue, ele acaba dificultando o transporte de oxigênio. E isso vai causar doenças. Então tem doenças que às vezes a gente tem e a gente fala, não, isso é porque Deus quis. Não. Gente, nós estamos causando uma série de problemas para nós mesmos. Tanto emocionais, quando a gente, né, fica com aquele baixo astral, aquele pensamento negativo, né? E também essa questão ambiental. Então tem várias frentes. E se você pensar na questão ambiental, eu comentei do mercúrio do peixe, né? E outras coisas, o plástico também. Então, isso vem pelo alimento, isso vem pela água contaminada, isso vem pelo ar que a gente respira. Olha quanta coisa. Então, sem fazer nada, a gente pode ficar doente.
E não adianta a gente ficar bravo com a geração lá atrás. A gente estava lá atrás, alguns de nós, encarnados em algumas outras formas aí, né? Então a gente tem parte nisso. Por isso que a questão da responsabilidade humana é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta, né? Tem desastres naturais que acontecem e eles podem ser importantes para quê? Para forçar a humanidade a se tornar mais consciente e responsável em relação ao próximo e à solidariedade. Lembra o que aconteceu no início do ano em Porto Alegre? Aquela inundação, chuva, né? Vocês viram o quanto de solidariedade, não é só gente mandando alimento, roupa, quanta gente se deslocou para lá, equipes médicas, equipes de pessoas para cuidar dos animais, para resgatar e cuidar das pessoas, ajuda na reconstrução. Então, assim, isso vai fazer com que a questão da solidariedade aflore e a gente pare para prestar atenção. Fala, pô, mas morreu tanta gente. Se você até pensar em número de óbitos, não foi grande comparado com outras questões. Mas o sofrimento foi grande das pessoas lá. Né? Questão emocional, gente que durante 40, 50 anos construiu a vida e perdeu tudo em um dia, 2. Mas a solidariedade, né? Isso faz a gente pensar que poderia acontecer com a gente, em qualquer cidade. E não precisa ser um evento desses, pode ser um outro tipo de evento, que cada vez estão acontecendo. Mas, vocês devem ter visto aí na Espanha, um mês atrás, do nada, que inundação que aconteceu, quanta gente que sofreu e morreu lá. Incêndio no Pantanal. Então, assim, cada vez mais isso está acontecendo. De novo, é o fim do mundo? Não é. A humanidade vai se adaptando, mas a gente poderia fazer isso com um pouquinho de antecedência, com precaução, colaborar e contribuir um pouquinho mais. Tem um programa de TV que quem tem cabelo branco aí pode lembrar. Tem mais de 50 anos, não tem mais hoje, né? Mas esse programa está no YouTube, é o Pinga Fogo. Em 1971, o Chico Xavier participou desse programa. Então, quem tiver curiosidade, antes o pessoal vendia aí CD, DVD, mas isso não tem mais, né? Entra lá no YouTube que você vai achar. E era um programa previsto lá para 1h30, 2, o negócio rolou 4 horas ou mais, entrou madrugada dentro. Na época, teve mais de 20 milhões de pessoas assistindo pela televisão. Então foram mais de meia dúzia dos principais jornalistas da época, conhecidos, né? E por que o nome Pinga Fogo? Porque não é nada ensaiado. Era um programa ao vivo e foi feita uma série de perguntas para o Chico, sobre vários assuntos. Também sobre esse assunto aqui. Então, uma das perguntas que foi feita para ele, né? Por um jornalista. Chico, o que a doutrina espírita pode dizer sobre a evolução do planeta e a responsabilidade humana? O que ele disse? Que é o que está na Gênese. Ele ressaltou que a responsabilidade dos seres humanos é fundamental para o planeta. As ações humanas, elas têm um impacto significativo no meio ambiente. Ele falou isso em 1971. Quando não tinha esse boom de falar de mudança climática, a gente estava tudo acontecendo, mas o efeito vem agora. E sobre a evolução do planeta, ele fala, depende do progresso moral e espiritual. Então não depende da ciência, da tecnologia, a gente pode ter tudo isso, e tem. Teve um terremoto no Haiti em 2010. O Haiti é um país que fica lá no Caribe. E o Haiti, ele está numa ilha. A ilha é dividida ao meio, de um lado é o Haiti, do outro lado é a República Dominicana. O Haiti, acho que é o país mais pobre das Américas, está sempre em guerra, é uma confusão ali. E do outro lado a República Dominicana, cheia de resort, gente viajando, é a mesma ilha. O terremoto atingiu esse lado do Haiti. Morreram 300 mil pessoas em 2010. Numa outra época, um pouco depois, um terremoto no Japão, 20 vezes mais forte, ou 30 vezes mais forte, morreram 19 mil pessoas. Então, por quê? O Japão está preparado, ele tem tecnologia, os edifícios, as construções, né?
a ciência, nós temos tecnologia para se preparar para isso. Teve aquele tsunami na Ásia, né? Morreram mais de 250 mil pessoas, não dá para você segurar uma onda daquela, né? Mas você tem alerta, sistemas hoje que as pessoas se deslocam, vão para o lugar mais alto lá e vai. Então, o problema não é esse. O problema é a questão moral, que a gente sabe das coisas, a gente vê e a gente faz de conta que não é com a gente. Ah, isso aqui é lá, é longe. Não, essa pilha aqui é uma pilha, uma pilhinha aí, vamos jogar fora, né? Então, o Chico fala muito dessas questões éticas. Uma outra pergunta que foi feita para ele: como a humanidade pode evitar catástrofes globais e promover um futuro sustentável? O que ele falou? Muito da cooperação e amor ao próximo. Então, tem brigas aí que ninguém quer resolver, mas se os países, as pessoas cooperarem, você resolve a fome, você resolve o problema de várias nações aí que estão sofrendo. Com essa questão da mudança climática e elevação das águas no oceano, tem alguns países que são ilhas, no meio do Pacífico e tal, ou no Oceano Índico, que já está previsto, que alguns anos não tem mais. Porque a parte mais alta da ilha, ela tem 2, 3 metros acima do nível do mar. Então, até estudando em alguns casos, o pessoal fazer como se fosse uma cidade flutuante, uma ilha flutuante. Então, são países minúsculos, vivem da pesca, do turismo. Eles causaram esse problema, nem indústria eles têm. Não tem carro circulando ali, não tem nada a ver com o aquecimento global. Eles estão pagando a conta, primeiro que todo mundo. Então dá para da humanidade se juntar aos países, colaborar, cooperar e ajudar a resolver isso. Então ele fala disso, trabalhar em conjunto. E ele fala muito do quê? Da conscientização e da educação, que são essenciais para as crianças, para os adultos, né? Para a gente entender o impacto, porque é que nem aquela coisa lá, hoje em dia uma tamareira já produz tâmara mais rápido, mas lá atrás você plantava uma árvore, né, que produz a tâmara, e quem plantava, ou mesmo a oliveira, não ia ver o fruto daquela árvore. Então hoje com uma série de mudanças genéticas acelera e tem. Mas tem coisas aqui que não é, a gente não vai ver o efeito disso agora. A gente vai ver o efeito sim se não fizer nada. Então tudo isso é muito lento, mas está acontecendo. Uma outra pergunta que foi feita para o Chico nesse mesmo programa: o que podemos aprender com os fenômenos naturais? Aí ele falou que tem lições muito valiosas, né? A interdependência dos seres, das espécies que o habitam aqui na Terra. Espécies animais, vegetais. Então tem espécies que estão sumindo. Se vocês viram aí o incêndio no Pantanal, né? Tem espécies vegetais que somem, aí o animal também some porque ele vive daquilo, né? O caminho para a desertificação está aí. Então tem muito aprendizado por esse lado. E também é visto como uma oportunidade para refletir sobre nossas ações. Por que aconteceu aquilo? A gente vai entender que a gente chegou no limite, a gente não tomou uma ação antes, ou a ação que a gente tomou é insuficiente. Eu vi uma reportagem, acho que a semana passada, 4,5 milhões de brasileiros não têm banheiro em casa. A gente não está falando daqueles que moram na rua, são daqueles que têm casa e não tem banheiro. Mas como assim não tem banheiro? Faz como? Então, dá para a gente imaginar como faz, né? E aí, isso leva ao quê? A uma série de doenças que nem deveria ter mais. Coisas básicas. Eu fui uma vez numa comunidade na beira do Rio Amazonas, um município lá chamado Careiro da Várzea. E ali era um projeto social. Sabe o principal problema deles? O município fica aqui e o Rio Amazonas aqui. Qual o problema deles? Falta de água. Falando, não, como assim falta de água? Pega do rio e bebe, né? Tudo contaminado. Por quê? Porque são várias casas, tinha escola, não tem fossa, não tem tratamento de esgoto, é tudo jogado ali. Então a água toda contaminada, o pessoal não tinha água potável. Então tinha que encostar um barco, hospital, para quê? Para tratar das crianças que morriam do quê? Diarreia e outras doenças assim. Né? E um sistema simples, monta lá uma caixa d'água, um tratamento, a escola começou a ter água pura e vai. Então assim, tem tecnologia, tem ações para isso, a gente pode fazer isso e contribuir. E parar de comprometer o planeta.
Se vocês viram até a semana, acho que foi passada ou retrasada, teve a reunião do G20 no Brasil, né, no Rio de Janeiro, que é o grupo dos 20 países de mais peso aí no planeta, em termos de economia e tudo mais. Uma preocupação grande desse grupo foi com relação ao meio ambiente. Vai resolver? Não, mas já tem várias ações que ajudam a melhorar essa questão. Aquela questão de limitar o aquecimento global em 1,5 grau e tal, mas aquilo ainda está devagar. Agora, tem gente torcendo contra? Tem. Fala, não, como assim? Gente, interesses econômicos. E aí que vem a questão moral, de novo. Existe lá perto do Polo Norte, entre Rússia, Estados Unidos, Canadá e tal, tem um negócio que chama Passagem Noroeste. É uma passagem marítima que os navios poderiam fazer se o mar não tivesse congelado. O mar está descongelando. E a previsão é que vai dar para fazer essa passagem tranquilo daqui mais 7, 8 anos. Então, tem empresa assim torcendo para isso acontecer logo. Ou seja, para aquecer mais rápido, derreter as geleiras, e aí o navio consegue. Por quê? Porque não vai precisar ir pelo canal de Suez, nem o Panamá, vai economizar 15, 20 dias de viagem, reduz em 8 mil milhas no seu... Então, é econômico, né? E o resto é a cidade. Bom, aí tem alguém cuidando disso aí. Então, gente, não é todo mundo que está preocupado. Pelo contrário, tem gente que vê oportunidade. Em tudo tem oportunidade. Mas o planeta, quando eu falo planeta, é nós que habitamos, a gente vai pagar essa conta. Então, tem várias questões envolvidas aí, né? Aumento da temperatura global, secas, inundações extremas, o impacto na saúde humana. Tem doenças que continuam sendo fortes e incidindo e não se sabe bem o porquê, né? Se sabe, né? As grandes cidades, poluição, material particulado. Tem partícula tão fina que ela é menor do que 2 microns, que ela entra pela nossa respiração, alvéolos nos pulmões, e de lá ela vai para a corrente sanguínea. Então tem gente tendo problema de coração, não é porque não faz exercício, não é porque é hereditário, é por causa dessa poluição. E quando a gente soma questões emocionais ou até questões espirituais, mais a questão ambiental, às vezes tudo potencializa para uma situação mais crítica, né? Tem impacto econômico. Essa inundação lá no Rio Grande do Sul, quantas famílias agricultoras ficaram sem nada? Aí o preço de determinados alimentos sobe, indústrias afetadas, emprego, afeta a vida de todo mundo. Elevação do nível do mar. Tem um estudo mostrando, e tem 3 cidades brasileiras na lista, Rio de Janeiro, Santos e Recife, que são as primeiras que vão sofrer muito com isso. A água vai... Santos, quem conhece, tem os canais ali que cortam a cidade, né, para meio que equilibrar as coisas. Recife também tem os canais, e eu morei um tempo lá, então quando chovia muito e coincidia com a maré alta, a cidade já ficava inundada, né? E isso só vai aumentar. Tem a capital da Indonésia, que chama Jakarta. A Indonésia é um país lá da Ásia, formado por várias ilhas. E essa capital, ela tem mais de 10 milhões de habitantes. E ela foi construída num lugar que é meio um pântano e tem mais 13 rios ali em volta. O que está acontecendo com a cidade? Ela está afundando entre 1 centímetro e 15 centímetros por ano. Metade dela já está abaixo do nível do mar. Que solução que eles arrumaram? Constrói outra capital, e estão construindo uma capital monstro numa outra ilha. Por que está subindo? Ah, porque o mar subiu? O mar subiu, só que o que os moradores ali fizeram? Apesar de ter rio e tudo mais, água poluída, todo mundo precisa de água, fura poço. Eles tiraram tanta água da região, do lençol freático, que fica um buraco, e a cidade afunda. Ah, mas não tem como subir? Não tem. Ela vai afundar e daqui a pouco ela está com água permanentemente cobrindo ali. Então eles correram para construir uma outra capital e está em construção. Veneza, que tem muitos anos, também tem problema, que às vezes aparece na televisão ali, né, lugares bonitos, com plataforma, o turista andando ali. Eles fizeram há uns anos atrás tipo um dique, né, uma barreira subterrânea, e quando a maré sobe, essa barreira, essa plataforma sobe e ela fecha, é uma comporta. Só que, gente, gastaram quase 9 bilhões de euros. Esse dinheiro não podia ir para outra coisa? Para alimentação, para carente, né? Então,
de novo, a tecnologia não é o problema, não é o limite, é a questão moral. Então, enquanto você está consertando e arrumando muita coisa de um lado, de outro você continua sobrecarregando camadas da população que não tem a mínima condição, né? Essa questão do mercúrio que eu falei já foi até detectado nos Yanomamis, aquela população indígena contaminada por mercúrio. Pô, mas na Amazônia, garimpo, principalmente garimpo ilegal, 50% do ouro que circula por aí, dos anéis que a gente usa, pulseirinha, não sei o quê, metade do ouro é ilegal, garimpo ilegal. E como é que eles fazem para fazer aquela amálgama, né, juntar o ouro ali? Mercúrio, que é um processo que tem mais de 2000, em 2700 a.C., os fenícios já conheciam esse processo, e é o mesmo. E aí o que acontece com o mercúrio? Vai para o rio. Aí o peixe passa pelo peixe, e a gente come aquele peixe, não é um peixinho, né? Vai comendo, vai se alimentando e vai contaminando. Então eles estão com muitos problemas aí. A questão do lixo, né, que todo mundo sabe, né, tem aí lixão. O que é lixão? É jogar o lixo num lugar qualquer, a céu aberto. E aquilo contamina tudo. Tem os aterros sanitários, que você impermeabiliza o solo, coloca ali, vai fazendo camadas, você pode extrair depois gás, tem usina de biometano. De novo, a tecnologia está aí, mas boa parte do lixo, mais de 40%, não vai nem para o lixão, nem para o aterro, vai para onde? Para o meio da rua, né? Isso é um costume que vinha lá de antigamente. Quem já visitou a cidade de Paraty, ela preserva uma arquitetura no centro histórico, as ruas de pedra ali. Quando a maré sobe, a maré invade aquelas ruas. Não inunda a casa, mas ela entra na rua. Por quê? Qual era o costume antigamente? As pessoas estavam em casa, né, comendo, jogava pela janela, pela porta. Por quê? Porque a maré subia e depois limpava a rua, né? Era assim que funcionava. Então, lê um pouquinho disso na internet, vocês vão entender. Só que com a mudança da questão do aumento da população, hábitos de higiene, não dá para viver assim, né? Então, ali é um exemplo ainda. Mas tem muita coisa no mundo positiva e funcionando muito bem. A Islândia, que é um país, está perto do Polo Norte ali, a gente pensa, pô, lá não tem nada, né? Só tem vulcão, gelo. Lá eles têm, por exemplo, tem uma fazenda de tomates, que eles plantam tomate, só uma fazenda abastece metade da Islândia com tomate, e a energia é geotérmica. O que é isso? Lá tem muito vulcão, água quente, né? E eles conseguem gerar eletricidade com isso, mantém a estufa a 20 graus o ano inteiro, planta tomate, então é um processo limpo. Tomate, frutas, legumes e por aí vai. Então, gente, o problema não é a tecnologia, o problema aqui que é a nossa evolução moral. Então, para nós como indivíduos, para evoluir, para melhorar, né? Para a gente ter a nossa evolução espiritual, mas também com relação ao planeta. Não dá para a gente jogar o plástico na rua. E também não é só dar a destinação para o lixo. Como é que a gente consegue gastar menos esse tipo de coisa? Então vai no supermercado com a sua sacolinha, né? Se alguém trabalha no escritório e tem lá o copo de plástico, leva a sua garrafinha, enche no bebedouro para não usar plástico. Roupa, tem gente que tem guarda-roupa que às vezes é maior que uma loja. Precisa de tanta roupa, né? Sapato às vezes tem 30 pares, bom, e não usa nada. E também não doa para ninguém. Então, assim, quanto mais a gente consome, mais todo mundo produz. Tem um livro, ele é até meio alarmista, né? O título é A Terra Inabitável. Mas ele dá vários exemplos desse tipo de coisa, né? E tem outro que o título é assim: Prosperidade sem crescimento. A gente precisa sempre crescer na economia indefinidamente para ter prosperidade? Não. Só que a nossa mentalidade é essa. Tudo precisa crescer o tempo inteiro. E não precisa, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que provocar esse debate e essa questão toda. Em resumo, sobre esse papo nosso, é esse. A gente vai conseguir fazer a transformação no planeta, fazendo a nossa transformação moral, aquela coisa que a gente sabe, né, que é a reforma íntima, mas também tendo esse olhar para o meio ambiente. Então, como o Chico falou aí nessas poucas respostas que ele deu para essas perguntas, conscientização, educação,
A responsabilidade humana é muito grande na questão do planeta e nós é que vamos estar aqui nas próximas encarnações. O planeta vai continuar aqui nos próximos milênios, milhões de anos. Pode ser que a espécie humana não, assim como outras desapareceram, mas a gente tem condição de transformar e preservar tudo isso, né? Então, quando a gente pensar na questão da reforma íntima, na questão da nossa evolução espiritual e moral, vamos pensar um pouquinho no planeta também, que a gente contribui com todos, né? Com quem está do nosso lado. Isso é amor ao próximo, é caridade, isso também faz parte. É isso, gente. Obrigado.